Que Deus abençoe sua vida de uma maneira sobrenatural. Estamos agora no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. A partir do versículo 1 vai dizer o seguinte: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das suas mãos atrofiada. Alguns estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observaram atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois disso, lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar ou tirar a vida? Mas aqueles que ali estavam permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre o que poderiam fazer para matá-lo. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão vinda da Galileia o seguiu. Quando ouviram a respeito de tudo o que estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões de outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, foram atrás deles por causa da multidão. Ele disse aos discípulos que preparassem um pequeno barco para evitar com que comprimissem ele, pois ele havia curado muitos, de modo que os que sofriam doenças ficavam empurrando para seguir e tocar nele. Sempre que os espíritos imundos viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordem severas para que não dissesse quem ele era. Jesus subiu ao monte e chamou a si daqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele, e escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar os demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e também Tadeu, Simão o Zelote, Judas o Iscariote, o qual o traiu. Então Jesus entrou em uma casa novamente e reuniu-se ali com uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, a qual ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, se ele antes o amarre. Só então poderá roubar a casa. E eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens
lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo que ele expulsava com espírito imundo. Então, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Ficando ao lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia também gente assentada ao redor. E lhes disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então, olhou para os que estavam assentados a seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã.